aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar ao pobre que está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, nos recolhamos a um tempo de oração. No íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo, Ele que conduziu Jesus, que essa força do Espírito também nos conduza, abra nossa inteligência, nosso coração, para compreender a palavra e ser por ela também nós, hoje, transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, comecemos nossa meditação com a frase final do Evangelho. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Nossa Senhora disse aos servos, aos que estavam servindo domingo passado:
fazei o que ele vos disser. Quer dizer, a partir de Jesus, a palavra de Deus não é mais promessa. A partir de Jesus, ele fala e acontece. Ele diz e a palavra se torna fato, acontecimento de salvação. Não é mais a palavra que é o verbo de Deus que se fez carne, um conjunto de promessas, de interpretações, de expectativas antigas, mas o que você lê como promessa no passado, em Jesus é realização, é cumprimento, definitivamente. Acontece que para isso se realizar, se operar, nós precisamos qualificar, educar, aperfeiçoar, converter nossa escuta. É tão importante essa questão da escuta da palavra, que por causa dessas leituras de hoje, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho sobretudo, o Santo Padre, o Papa Francisco, instituiu esse domingo de hoje como o domingo da palavra de Deus. Por quê? Como o próprio texto da Escritura que nós ouvimos vai nos remeter a uma questão fundamental. Nós, católicos, para ter um comportamento de combate com os protestantes que não creem na presença real de Cristo na Eucaristia, nós fizemos com os protestantes uma guerra santa de acentuar a real presença de Cristo na Eucaristia e esquecemos de acentuar a real presença de Cristo na palavra. Nós não podemos nunca diminuir a grandeza da presença de Jesus na Eucaristia, mas nós precisamos fortalecer nossa compreensão de que quando nós proclamamos a palavra de Deus, sobretudo na Santa Missa, é Deus mesmo em ação, em presença real, aqui, falando-nos. Não é só Ele falando-nos, mas Ele em Jesus, Ele é a palavra. Jesus é o verbo de Deus que se fez carne. Ele é a palavra. Portanto, palavra para nós não é um conjunto de norma, regra e doutrina, mas palavra de Deus para nós é a pessoa do próprio Filho de Deus, que é Deus. É um com quem nós estabelecemos uma relação dialogal. Vamos lá? Ao Evangelho, número 11, Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4, depois salta para o capítulo 4, versículo 14 ao 21. Nós já lemos boa parte do capítulo 1 todo, o capítulo 2 todo e o capítulo 3 todo de Lucas. Começamos essa leitura lá em novembro, com o primeiro domingo do Advento. Mas, curiosamente, no capítulo 3, termina o capítulo 3 com o batismo de Jesus. E, portanto, toda a narração da vida de Jesus até a sua apresentação adulto, aos 30 anos, se deu nesses 3 capítulos. Hoje nós abrimos o Evangelho de Lucas no capítulo 4, mas a gente vai ao início dos inícios. Versículo 1. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Leiam, versículo 2. Como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas está dizendo que ele está aqui entre o ano 80 e 85 e que ele e os cristãos do seu tempo receberam a palavra pregada pelas testemunhas oculares. Não havia livro, não havia evangelho. Aí surge no ano 70 o Evangelho de Marcos. Lucas, que colaborou muito com a evangelização na equipe de Paulo, vê
que as testemunhas oculares e os ministros da palavra que conviveram com Jesus e se tornaram pregadores, ano 80, 85, estão todos idosos no fim da vida ou já morreram. Lucas percebe que muita gente dentro da comunidade cristã está começando a criar narrativas próprias sobre Jesus. Quem conta um conto acrescenta tantos pontos, né? E aí Lucas diz, olha, as testemunhas oculares e ministros da palavra estão acabando. E aí diz ele, versículo 13, assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado, leiam, para ti, excelentíssimo Teófilo. O evangelista Lucas diz que o evangelho dele é destinado a a quem ele chama de excelentíssimo Teófilo. Filos, amigo, Teo, Deus. O nome do excelentíssimo para quem Lucas escreve é para ti, ó amigo de Deus. Desde o primeiro século, a igreja entende nisso, que o evangelho é escrito de Lucas para toda pessoa que se põe a caminho do cultivo da amizade com Deus. Mas vou dar-lhe uma provocação agora. Se você lê o evangelho de Lucas e não tem compreendido muito, tem encontrado dificuldade, sabe onde é que está o problema? Sua amizade com Deus. Você precisa ser primeiro Teófilo, precisa ser amigo de Deus para ler o evangelho e ficar claro. Então o problema não é o texto que está ruim, não é Deus que está falando por códigos, mas o problema é a qualidade da sua amizade com o Senhor. Melhore essa amizade, que a palavra do evangelho ficará límpida. Versículo 4, deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. O evangelho é para verificar a solidez do ensinamento que você recebeu, aprofundar o conhecimento que você recebeu de testemunhas vivas, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, do seu padrinho e madrinha, da igreja. Nossas meninas e meninos que vêm para a catequese com 9, 10, 11 anos, vêm muitas vezes completamente crus, não sabe fazer o sinal da cruz, não sabe rezar o Pai Nosso inteiro, a Ave Maria. E o evangelho, a catequese e a pregação não é outra coisa senão para verificar a solidez do ensinamento que já recebeu do pai e da mãe. Nós estamos aqui na paróquia enfrentando um problema grave da igreja no mundo. Nós estamos agora saltando da atenção imediata com as crianças, que vêm para a igreja sem nenhuma ensinamento recebido dos pais, ou um ensinamento fraco, sem solidez. Nós estamos precisando saltar agora para dizer, pai e mãe, catequese é para verificar a solidez do ensinamento que você deu para o seu menino, para a sua menina. Se você não deu conta, a igreja então vai dar a você uma base, uma formação, e aí precisamos de catequistas e de pregadores que ajude os pais e mães, os avós, a darem um ensino sólido, vindo para a catequese e vindo para a pregação. Apenas verifique a solidez do ensinamento que recebeu. Está claro? Está claro? Agora a gente salta para o capítulo 4, versículo 14, que diz assim: naquele tempo Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. Espere lá. Jesus voltou de onde? Domingo passado ele foi batizado. Terminou o capítulo 3. Nós estamos no versículo 14. No capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13, narra Lucas um evento importantíssimo. Assim que Jesus saiu da água e foi rezar, o Espírito pousou sobre ele,
e veio aquela voz dizendo do Pai Eterno: Tu és meu Filho amado. Imediatamente após aquela cena, diz o Evangelho de Lucas, o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Ele ficou lá durante 40 dias em oração e jejum, sentiu fome e sede e foi tentado por Satanás. Tem o diálogo, a narrativa do diálogo de Jesus e as seduções de Satanás. Jesus cala o demônio, vence as tentações. Então aqui, esta frase, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, voltou do deserto, onde ele venceu as tentações. Está claro? Pronto. Ele foi batizado e o Espírito desceu sobre ele. Saiu das águas do batismo, o Espírito o conduziu para o deserto. Sai do deserto e com a força do Espírito, ele volta para a Galiléia. Continua. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Versículo 15, ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. A primeira etapa da vida de todo pregador é sempre essa, do entusiasmo do pregador e dos ouvintes. Todos o elogiavam. Um pregador novo, entusiasmado, inflamado com o que diz, todos o elogiavam. Mas gradativamente virá a crise. Vamos lá? Versículo 16. A primeira atividade de Jesus depois das tentações é, vencidas as tentações, ele no coração dele diz: meu sonho é ir lá para Nazaré, minha comunidade, onde eu vivi com a minha família por 30 anos. Participava todos os sábados naquela sinagoga. Sinagoga em grego, sim, é o mesmo que tem, goga, gorgia, ensino, é casa do ensino, onde tem ensino, a liturgia da palavra de todo sábado que o judeu faz. Jesus diz, pensa no coração: eu vou iniciar minha primeira pregação, quero ir lá. E olha a cena, versículo 16. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Leiam, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Espere lá, conforme o quê? Conforme o quê? Costume. Seu costume. Entrou na sinagoga num dia de sábado e levantou-se para fazer a leitura. Participar da celebração da palavra, participar da liturgia da palavra, participar da celebração da comunidade todo sábado de manhã, era um costume para Jesus. Nós vimos isso no relato de Jesus perdido no templo na festa da Sagrada Família, se recordam? Em que também várias vezes o evangelista fala que, conforme o costume, José e Maria desceu para celebrar a Páscoa. Conforme o costume, participaram e celebraram da Páscoa e voltaram. Jesus ia todos os anos para celebrar a Páscoa. Conforme o costume, Lucas insiste que Jesus entra na dinâmica de um costume, é um praticante da fé judaica. De novo a catequese. As meninas e meninos que vêm para a catequese, entram na catequese com fraquíssimo costume religioso. Fraquíssimo. Às vezes os pais vêm domingo sim, 3 não, 3 sim, 8 não. As meninas e meninos, eu falava naquele domingo da Sagrada Família, quantas meninas e meninos que chegam na paróquia para entrar na catequese com 9, 10 anos e nunca participou da Semana Santa da Páscoa na comunidade, não é? O catequista está ali. Quantos? O que adianta colocar na catequese uma menina ou um menino que nunca participou da Páscoa, da Semana Santa com o pai e a mãe, com a família, sem costume religioso? Vai entender o que do mistério da Eucaristia, se é por excelência a Eucaristia, a perpétua atualização do mistério pascal? Sem costume. Ah, mas o pai quer, o vô quer que põe na catequese e que receba o sacramento. O costume não é receber o sacramento, o costume é
receber o sacramento porque está acostumado à vida da comunidade de fé. Está claro? Tira o costume religioso que se perde completamente a identidade de fé. Em que consistia esse costume? Me perdoem, mas eu preciso do zelo de vocês. O rito desta celebração do sábado está descrito na primeira leitura. Vamos lá? Prometo que não serei exaustivo e prometo que essa palavra ela é muito mais poderosa do que o calor que está fazendo. Vamos lá. Naqueles dias o sacerdote, do livro de Jeremias, capítulo 8. Naqueles dias o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens e de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. O que adianta vir para a missa e para a catequese se não é capacitado para compreender? Era o primeiro dia do 7º mês, preparação para a Páscoa. Assim, na praça que fica de frente à porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia. Leia. Na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Pronto, a leitura do livro da lei, desde o amanhecer até o meio-dia. Você aguentaria uma reza cumprida desse tanto todo domingo, como eles faziam todo sábado? Sua fé resistiria a uma prática religiosa dessas? Os católicos e os cristãos falam e reclamam do Islã que se expande mundo afora. Conviva com um muçulmano para você ver os ritos da disciplina de um muçulmano 5 vezes por dia. Ele para tudo o que estiver fazendo, lava o rosto, lava as mãos, lava os pés, abre o tapetinho, se volta para Meca 5 vezes por dia, de domingo a domingo, de sexta-feira a sexta-feira, que é o dia sagrado para eles, se reza 5 vezes por dia. E vai para a mesquita na sexta-feira, e sexta-feira é o dia do encontro com o Alcorão, costume. Aí fica achando que eles estão nos roubando, entrando na área nossa. Nós é que somos um bando de porcaria. Nós é que perdemos a nossa identidade e o nosso costume. Tire o costume, que o esvaziamento da fé vem e vira essa coisa xoxa de um cristianismo sem boa nova, como estamos vivendo. Voltemos lá ao texto, versículo 4a. Esdras, o escriba, estava de pé sobre o estrado de madeira, erguido para este fim, este ambão aqui onde eu estou. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. Preste atenção no comportamento do povo quando Esdras abriu o livro. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, levantando as mãos. E amém, amém. Espere lá, tá vendo? Que é uma participação ativa. Levanta, fica de pé, levanta as mãos, brada um amém, amém, amém. Tem dia que na vontade de pegar Jesus eucarístico aqui no altar e ir embora e dizer assim: não merece, esse povo não merece. Um pouquinho antes da Sagrada Comunhão, o sacerdote, depois do Pai Nosso, reza aquela leitura: livrai-nos de todos os males, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. O povinho xoxo na igreja diz: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Tenha dó, minha gente. É hora de reagir e dizer assim, no brado da fé: porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Reage, reage. Põe seu corpo para rezar,
põe suas vísceras para rezar, põe seus músculos e sua gordurinha para rezar. Reage. Mas vem mais. Depois, inclinando-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Não é diante do livro, é diante do Senhor. É palavra proclamada, mas para eles não é um livro, é o próprio Deus. Prostraram-se com o rosto por terra, numa reza comprida, do amanhecer até o meio-dia. 5, 6 horas de reza. Por favor. Versículo 8. E leram claro e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Olha quem estava na reza: o governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíram o povo, disseram a todos, brada a igreja: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Brada. Queis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Que dia nós vamos ter um povo todo que chora ao ouvir as palavras de Deus? Que dia? Tem alguns que até se emocionam ao receber Jesus eucarístico, mas tem muitos que nunca sentiram nada ao ouvir a palavra de Deus. Sempre que você chegar na igreja, antes de participar da Santa Missa, se ajoelhe e diga ao Senhor: Senhor, dá-me hoje o dom das lágrimas, para que ao ouvir a palavra do Senhor, esta palavra ative os meus sentidos e lave minha cegueira, minha surdez, abra minha visão da fé, Senhor. Sabe por que se participava da celebração na sinagoga do amanhecer até o meio-dia? Porque, segundo a tradição rabínica dos sacerdotes da sinagoga, a sinagoga construída com a porta principal virada para o oriente, para o nascer do sol. Eles entravam na sinagoga com as últimas penumbras da noite e os primeiros raios do dia amanhecendo. Entrava no começo do clarão do dia. E saíam ao meio-dia, sabe por quê? Porque a palavra de Deus os iluminara de tal forma que eles diziam que ao pôr o pé na porta da sinagoga, teriam o primeiro passo e teriam o que chamam de sombra mínima ou sombra zero. O sol estaria bem no topo e iria embora não guiado, conduzido e acompanhado por uma sombra, mas iria na plena luminosidade da palavra que escutara. Olha o nível. Com lágrimas, com corpo, com rosto por terra, com mãos erguidas, com brados de amém. O sacerdote tinha que consolar: não, gente, pare essa choreira, não fiquem tristes, não chorem, este dia é dia do Senhor. Versículo 10. E Neemias disse-lhes: ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam. Olha a caridade. Celebre, pois este dia é santo para o nosso Senhor. É o dia de chapar. Por isso Maria pediu 600 litros de vinho na festa domingo passado. Não é? É o dia de comer carnes gordas, beber, chamar quem nada tem e preparou. Vem para cá, vamos celebrar, porque é dia do Senhor. O domingo deixou de ser o dia do Senhor. É o dia do futebol, dia do esporte, dia da internet, é o dia da cachaça, é o dia do churrasco, é o dia de tudo quanto é tipo de maldição ou de bênção de comportamentos que não ordenam para proclamar o senhorio de Deus,
mas o senhorio do mundo. Continuou o texto dizendo: não fiqueis tristes, olha que força, gente, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Você imagine, você saindo todo domingo da Santa Missa, completamente alterado, assim do jeito que eu estou agora, completamente alterado. Você chegar na sua casa, amanhã segunda-feira no seu trabalho, na sala de aula, e o povo dizendo assim: por que você está do jeito que você está? Você dirá: porque a alegria do Senhor é a minha força. Não é o castigo de Deus, não é a ameaça de Deus, não é a severidade de Deus, é a alegria de Deus que é a minha força. Não são as ameaças de um Deus que cobra dízimo, oferta, disciplina, andar a pé, chicotear, torturar e sofrer, mas o que te dá força é a alegria do Senhor, minha gente. Reage, igreja, vai, brada. Volta ao Evangelho, versículo 17. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Encontraram? Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para fazer 5 coisas. Preste atenção. Primeiro, para anunciar a boa nova aos pobres. Segundo, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Terceiro, e aos cegos a recuperação da vista. Quarto, para libertar os oprimidos. Quinto, e para proclamar um ano da graça do Senhor. É para anunciar boa nova, libertação, recuperação da vista, libertar e ainda dizer que é tudo de graça. É porque Deus é bom, Ele só é bom. É graça. Não é porque você merece, não é porque você é certinha ou certinho, é porque Ele é bom. Ele não pode te dar outra coisa, é porque dele não vem outra coisa senão graça. Agora tem um problema delicado. Hoje, depois da ascensão do nazismo e do comunismo, as ideologias pegaram as correntes teológicas e a gente não sabe mais o que significa falar de pobres, cativos, cegos e oprimidos. Hoje tem muitos católicos tontos, influenciados pelas máfias da internet, pelas máfias fazedeiras de dinheiro com nome de religião católica, com fachada de catolicismo. As máfias que ensinam você, se entrou na igreja e tem um padre ou um bispo falando de pobre, de libertação, de recuperação da vista dos cegos, de libertar os oprimidos, esse padre é comunista, sai dele. A burrada é que a classe média e a elite no Brasil e no mundo deixou a esquerda sequestrar a pauta dos temas centrais da fé: a fraternidade, a solidariedade, a caridade. A esquerda e as correntes ideológicas marxistas e de tendência de esquerda sequestraram essa pauta e acham que só eles podem tratar desse assunto. E os que não se consideram de lá nem tocam nesse assunto, porque diz que isso é tema da esquerda. Não é. Deixe de estupidez. Pobre, cativo, cego, oprimido, órfão, viúva, pobre, viúva, estrangeiro, órfão, migrante, não é tema da pauta de esquerda, da pauta woke, é tema da pauta da boa nova do Evangelho. Vai, perca o medo. Se você não tem qualidade intelectual para enfrentar
as debilidades das correntes marxistas, problema seu. Mas não deixe que ela sequestre essa pauta e diga: se padre tocar nesse assunto é porque é comunista. Deixa de ser tonto. A Bíblia tem 35 mil versículos. Por mais de 2.000 vezes, 2.000 versículos, por mais de 2.000 versículos se repete que Deus é o Deus que cuida do pobre, da viúva, do órfão, do migrante, do estrangeiro, do cativo, do oprimido. É problema seu. Agora nós temos uma classe média que é alimentada pela violência furiosa dos videozinhos idiotas de internet e que só pensam uma coisa. As correntes intelectuais do mundo só pensam uma coisa: fale mal de quem você quer destruir, que você sobe. Não precisa apresentar proposta e projeto nenhum, apenas bombardeie o outro falando mal das outras correntes. Isso é burrice violenta, isso é barbárie. A gente vence o mal com o poder da luminosidade da fé, com a luz da palavra, da inteligência iluminada pela palavra, dos conceitos e das formulações que a gente vai elaborando e apresentando ao mundo soluções para o mundo, para superar a pobreza, a opressão, o abandono, a exclusão, que é tema do Evangelho e não é tema do comunismo, é tema de Cristo. Está claro? Está claro? Todo domingo eu escuto alguém cochichando no pé do meu ouvido: o senhor está muito influenciado pela esquerda. Na mesma missa alguém diz: o senhor está muito influenciado pela direita. Eu vou embora feliz porque eu estou incomodando os dois. Ô glória! Sério? Ô glória! Eu vou embora feliz porque a minha tarefa é não tomar partido, senão esse aqui, ó. O pobre é ele, o prisioneiro é ele, o cego, o cativo, o oprimido é ele. Ele se fez um oprimido, um ferido, um excluído. Lá no Calvário, fora de Jerusalém, no alto da cruz, ele assumiu a condição de excluído para dizer a todas as mulheres e homens: vinde benditos de meu Pai, tomai como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a fundação do mundo. Que aqui no reino de meu Pai não há exclusão. Amém? Amém. Vai! Mas agora vem o problema. Depois você leia em casa durante essa semana o capítulo 25 de Levítico, sobre o ano jubilar, para entender o que o Papa Francisco propôs com o ano do jubileu. Proclamar o ano da graça do Senhor é o ano do jubileu. Olha a cena, versículo 20. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Nossa Senhora falou domingo passado: fazei o que ele vos disser, eduque o ouvido, que os sentidos serão cristianizados, cristificados. Eduque o ouvido, que logo logo o seu olhar vai ser cristianizado, o seu olfato, o seu palato, o seu tato vai ser cristianizado e cristificado. Eles têm os olhos fixos em Jesus. Então, versículo 21, o conteúdo da pregação de Jesus. Então começou a dizer-lhes: bradem. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A partir de hoje, Deus não fala mais prometendo, mas se você escuta, o que Deus fala se torna acontecimento agora. Talvez você ainda tenha medo de sair da igreja, influenciado por um padrezinho, mal formado intelectualmente, influenciado por correntes ideológicas. Para você não sair daqui com medo
de anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos e libertar os oprimidos e dizer que isso é de graça, eu te proponho um exercício. Esse exercício, ele vai mexer com você. Porque Jesus falou, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, domingo que vem é festa da apresentação do Senhor, a gente vai voltar lá Jesus com 8 dias. E a gente vai saltar propriamente a sequência desse texto que cairia domingo que vem. Brevemente eu lhe digo o que vai acontecer. Todos tinham os olhos fixos nele. Quando ele diz, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir, houve um silêncio enorme na sinagoga. E todos na sinagoga começaram a cutucar uns aos outros e dizendo, quem é esse? Não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de José? Sua mãe não é Maria? Nós não conhecemos sua parentela? Aí Jesus se levanta e conta 2 histórias, da viúva de Sarepta e de Naamã o sírio, quer dizer, estrangeiro, pagão, que receberam um milagre e cura. E Jesus diz, um profeta só não é estimado em sua pátria, em sua parentela. Ao ouvir isto, quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram Jesus para fora da sinagoga, levaram-no para fora da cidade de Nazaré, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porque disse, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir, eles disseram, quem é esse cara que a gente conhece tudo dele aqui, para dizer para nós que até hoje a palavra não acontecia? Vamos lançá-lo no precipício. Foi exatamente a família e os amigos de Jesus que deram-lhe a primeira sentença de morte depois do seu batismo. A primeira sentença de morte antes do seu batismo foi aquela de Herodes mandando matar todos os primogênitos. Pronto, mas para você não sair daqui querendo lançar o pregador no precipício, com raiva do pregador, e mais ainda, indiferente a Jesus, eu vou te propor um exercício. Para você dar conta de sair daqui com o Espírito do Senhor sobre você, que você recebeu no batismo e na crisma, que consagrou você com uma unção também, para anunciar a boa nova aos pobres, eu te proponho, fale com Jesus e pergunte a Jesus, Senhor, aproxime-se de mim e toque em mim aquelas realidades para as quais eu sou um pobre. Toque em mim aquelas situações e realidades para as quais eu me encontro num cativeiro, para as quais eu sou um cego, para as quais eu sou um oprimido. Toca, Senhor, dá-me a boa nova, a libertação, recupera a minha visão, Senhor. Se você, assim como ele se fez um excluído para te incluir, tenha coragem de dizer a Jesus, mostra, Senhor, para mim, em que eu preciso hoje de ser tocado e curado pela mão do Senhor. Qual é a sua miséria, sua pobreza? Qual é a sua cegueira, sua opressão? Quais são os seus cativeiros hoje? Os cativeiros e as prisões e opressões psicológicas, emocionais, os cativeiros das ideologias que já sequestraram você e que nenhuma pregação te toca mais, senão aquela que continua te mantendo dentro do cativeiro das ideologias, que vê você até dentro da igreja, na Santa Missa, enxergando tudo no quadrado das correntes ideológicas sistêmicas que te dominam. Os cativeiros, as cegueiras do mundo, as cegueiras emocionais, psíquicas, as cegueiras existenciais, quais são as suas? E diga a Jesus, eu aceito ser tocado, necessito da cura e da libertação do Senhor hoje. E você sairá daqui também com a unção
para anunciar essa boa nova ao mundo. Amém? Amém. Então incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um diálogo com Jesus. Apresente a Ele ou deixe que Ele mostre para você sua pobreza, seus cativeiros, sua cegueira, suas opressões, e deixe que Ele de graça cure você, restaure e regenere você de toda força que te tirou você da alegria e da força de Deus. Fale com Ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito fiquemos de pé. para transformar Deixe o folheto no meu banco. coração. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus, eu creio firmemente nesta palavra que hoje se cumpre, se realiza em mim, em minha vida e através de mim, nos ambientes que o Senhor me colocou. Esta palavra se tornará viva em minhas ações, em meus comportamentos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor mesmo tomou o lugar dos excluídos deste mundo para incluir a todos na presença de Deus. Obrigado, Jesus, porque na cruz, preso, morto, sacrificado, excluído, oprimido, humilhado, o Senhor nos libertou de toda forma de exclusão, de abandono, de dor. Obrigado, Jesus, porque de graça o Senhor nos dá a graça de ter a alegria do Senhor sendo a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. Obrigado, Senhor. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça. Comece a balbuciar o seu louvor, sua gratidão a Deus por tudo o que Ele realiza na sua vida, em você e através de você, para um mundo melhor, para a superação de todo o mal que domina você e domina o mundo e as relações das pessoas. Glorifique o Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força. Obrigado, Jesus, por nos tocar, nos curar, nos libertar, nos salvar, segundo a ordem da sua graça e do seu amor. Amém. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço carinhoso. Saudai-vos em Cristo Jesus. Paz de Cristo, Paulo, para você, para Vamos cantar, Cantar a paz do meu Senhor Jesus.
te torna em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, Juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exalta o Senhor com a salva de palmas. Brada, igreja. Reage. Brada. Brada. Amém. Amém. E com toda firmeza católica, professe a fé católica, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ofertemos nossa vida como hóstia pura ao Senhor, cantando.